Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Agora 9 horas e 14 minutos do dia 8 de março de 23. Bem, gente, antes de tudo, toda mulher é especial. Eu recebi isso aqui hoje no Zap, veio lá da minha esposa. E é um fato, a gente tem que comemorar essa data. Então tá aí, vamos deixar esse quadro pelo resto da publicação. Bem, felicidades a todas elas. Bem, gente, a gente publicou hoje sobre a Revolução Francesa. Ela foi o início, né, em termos mundiais, ela foi o início da política atual, né, principalmente da democracia. Ela aconteceu na época de Luís XVI, na França. Ele era um rei absolutista, só o que ele falava que valia. Tem até frases famosas aí ditas por ele. Mas tudo começou com o Illuminati. O que era o Illuminati? Né? Em latim são os Iluminados. Né? Então era o nome dado a vários grupos secretos, né? Tanto reais quanto fictícios. Né? Historicamente, o nome geralmente se refere ao Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta da época do Iluminismo, fundada coincidentemente em 1º de maio de 1776. 1º de maio. Os objetivos da sociedade eram opor-se às superstições, que foi um assunto que nós tivemos ontem, né? E ao obscurantismo, que é a influência religiosa sobre a vida pública, né? E os abusos do poder do Estado. Né? Bom, gente, temos um artigo aqui publicado que é muito interessante, fala tudo sobre o Illuminati, né? E vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Outras sociedades secretas foram proibidas por um édito do soberano bávaro, né? No caso Carlos Teodoro, com encorajamento da Igreja Católica. Isso foi em 1784, 85, 87 e 1790. Então a Igreja Católica participou muito desse... Porque, gente, existia tudo para esse pessoal. Eles eram absolutismo e a favor, a Igreja estava junto com eles a favor. E o povo estava numa miséria total, tendo que pagar impostos, tendo dificuldades para aquisição das coisas, passando fome. Uma situação que não é muito diferente de alguns lugares que a gente conhece ou fica sabendo, né? Então vale a pena que vocês deem uma olhada nesse artigo, que é muito bom. Mas voltando ao assunto, eu precisava falar alguma coisa sobre o Illuminati. Voltando ao assunto, né, a Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário, né, de grande proporção que se espalhou pela França. Aconteceu em 1789 até 1799, são 10 anos. Foi inspirado nos ideais do Iluminismo, que nós acabamos de falar, e motivada pela situação da crise que a França vivia no final do século XVIII. Causou também profundas transformações e marcou o início da queda do absolutismo na Europa, não foi só na França, porque você tinha rei para tudo quanto é canto lá.
Então, no resumo dessa situação, dentre os principais acontecimentos e informações relativos à Revolução, a gente pode destacar: a Revolução Francesa retirou sua base ideológica das ideias, né, dos ideais iluministas. Nós citamos agora há pouco. Antes da Revolução, a França era uma monarquia absolutista, governada por Luís XVI. A França vivia uma intensa crise econômica durante as décadas de 1770 a 1780. E essa, né, em partes, motivou o início da Revolução. Nós acabamos de citar que o povo estava na pior, né? O estopim que espalhou o ímpeto revolucionário pela França foi a queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma prisão. Até na época que houve essa revolução, tinha poucos presos lá, muito poucos presos. Mas lá tinha armamentos, munição, e o povo invadiu a Bastilha, derrubou a Bastilha, justamente para se municiar de armamento. Tá? Então, ao longo da Revolução, a França viveu as seguintes fases, né? Ela teve a Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Legislativa, coisas que não tinha, hein? Convenção Nacional e Diretório. Né? Então, e uma coisa interessante aqui que eu vou comentar com vocês, né? Os principais partidos, né, eram os girondinos, que eram defensores de que a medida conservadora fosse realizada. Isso pode ser assim, similar, ter uma similaridade com a extrema-direita de hoje, né? Nada que todo esse negócio de direita e esquerda começou também nessa época, tá? Então, os girondinos, né, são o pessoal da extrema-direita. E os jacobinos, defensores de que uma profunda transformação social, econômica e política tinha que acontecer. Os jacobinos seriam, assim, os progressistas hoje, né? Durante o período de terror, os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, guilhotinaram um monte de opositor. Pena que hoje não pode fazer. Os girondinos derrubaram os jacobinos do poder por meio de golpe conhecido como a Reação Thermidoriana. Parece que já teve 2 golpes recentemente, né? Um em 2016, e outro que foi a tentativa agora em 22, né? Então, gente, a Revolução Francesa encerrou por meio de um golpe organizado por Napoleão e conhecido como golpe de 18 de Brumário. Gente, tem bastante assunto a respeito. Eu só falei a nata do assunto, porque o nosso tempo é curto. Mas, como a gente diz, toda, né, semelhança é da sua ideia. Vem da sua ideia. Se você achar alguma similaridade, vem da sua ideia. Da minha eu já me expus. Ok, gente? Então, espero que vocês visitem a página, leiam, tem os artigos aqui, são muito legais. E além do mais, a gente também colocou um vídeo do professor Paulo, que ele explica bem sobre isso. Então, se você tem a opção de ler e entender, e tem a opção de ouvir a narrativa do professor Paulo, que é muito boa. A gente deixou exposta na nossa publicação. Ok, gente? Um grande abraço. PT, saudações. E a gente vai estar por aí amanhã, se Deus quiser. Tchau. Fui.